Naquela noite, ainda ouço a voz dela e quando na minha memória. Era calma, cortante e implacável. Sorria, Verena. Não faça cenas para a família. As palavras não eram o que mais doía, era o uso da palavra família, como se fosse um clube do qual eu deveria me sentir sortuda apenas por ser tolerada. Ao relembrar, percebo que isso não se resumia a uma única frase, era um sistema complexo que eu havia aprendido a absorver ao longo dos anos. Em nossa casa, havia uma arte que não se ensinava nas escolas, a habilidade de se desviar elegantemente. Aprendi a ficar de pé à porta sem realmente estar presente, a acenar com a cabeça sem dizer uma palavra, a sorrir enquanto sentia a garganta apertar. Minha mãe chamava isso de manter a postura. Para mim, acabou se tornando um modo de sobrevivência. Se você também se reconhece nesse emaranhado de obrigações e silêncios, curta, compartilhe e comente quando percebeu que seu sorriso tranquilizava os outros, mas te deixava menor. Desde pequena, sabia o que significava quando Margaret von Lichtenau baixava a voz. Nesses momentos, ela deixava de ser mãe e se tornava anfitriã. Eu deixava de ser filha e me tornava um risco a ser mantido à distância. Fale mais baixo. Fica ali. Não assim. Não mencione nada sobre esse serviço. E quando alguém perguntava, eu tinha que responder: está tudo bem, tudo bem. Essa era a frase favorita dela, como se a dor pudesse ser polida com apenas 2 palavras. Meu pai era o oposto. Não era um homem de grandes discursos, mas possuía uma confiável quietude que mudava a atmosfera sem que ninguém percebesse. Quando voltava para casa, o cheiro que o acompanhava era de chuva, couro e, às vezes, de querosene. Ele havia sido oficial da Marinha antes que a política, as reformas e o corpo fizessem desacelerar. Lembro-me de suas mãos, largas e quentes, segurando uma xícara e do olhar que ele me lançava, como se eu não fosse um fardo. Você não precisa gritar, Freni, disse ele uma vez, quando eu tinha 12 anos e estava na cozinha, os punhos cerrados, porque minha mãe havia falado de mim na frente de convidados. Os que importam sabem quando devem ouvir. Naquele momento, suas palavras soaram como consolo. Hoje, me parecem mais uma espécie de manual de instruções. Após sua morte, uma lacuna se instalou em nossa casa, uma ausência que ninguém nomeou. Minha mãe tentou preenchê-la com móveis, flores e convites. Minha irmã Florentine fez isso com risadas, enquanto eu a preenchia com trabalho, porque o trabalho era a única coisa que não me perguntava se eu me encaixava. Entrei para as Forças Armadas, buscando um lugar onde as regras fossem, ao menos, sinceras, onde uma ordem era uma ordem, sem humilhações disfarçadas em veludo. Eu era boa nas coisas invisíveis, padrões em dados, falhas em sistemas, a lógica silenciosa por trás de erros estrondosos. Era uma tarde tranquila quando Verena se viu imersa em suas lembranças. Desde jovem, havia-se aventurado no vasto e misterioso mundo do ciberespaço e das informações. O que começou como um papel de jovem oficial evoluiu para uma função onde tomava decisões antes mesmo que os outros compreendessem a gravidade das situações. No entanto, ao longo do tempo, aprendeu a manter seu nome em um tamanho reduzido, não por vergonha, mas por necessidade. No universo das operações cibernéticas, a visibilidade era sinônimo de risco e quem cresceu em um lar onde o reconhecimento era uma arma aprendia rapidamente a se tornar invisível. Por anos, Verena se esforçou para conquistar seu lugar à mesa da família. Era uma luta silenciosa, onde aparecia quando era necessária e se calava quando deveria se manifestar. Ela se encolhia, permitindo que os outros ocupassem o espaço, enquanto cada desculpa que engolia e cada favor que realizava se tornavam pedras na muralha que a mantinha do lado de fora. Aquele dia, que ainda ecoava em sua mente, era uma dessas pequenas reuniões que em Blanquenese nunca eram realmente pequenas. As mesas estavam adornadas com tablets de prata e velas que exalavam um aroma que parecia feito sob medida para sufocar conversas. Sua mãe a posicionou ao lado do aparador, meio escondida atrás de um arranjo de flores, como se essa fosse sua posição natural, presente, mas invisível. Florentina, uma figura marcante, se movia pelo ambiente como se cada espaço fosse sua propriedade. Ela não era má, apenas estava acostumada a que o mundo se organizasse ao seu redor. Enquanto sua mãe conversava com um vizinho, um homem com o olhar de quem raramente escutou um não, ele perguntou o que Verena fazia da vida.
O nome Verena soou como se tivesse sido retirado de uma gaveta esquecida e sua mãe continuou como se tudo estivesse sob controle. Verena, tudo flui bem. Estabilidade, sabe? Ela é confiável. Confiável, uma palavra que soava como elogio, mas que sempre parecia uma corrente atada. Então, a frase que desatou algo dentro dela. Sorria, Verena, não faça cena para a família. À medida que as risadas aumentavam em torno da mesa, como se alguém tivesse aumentado o volume, algo estalou dentro dela. Não era raiva, mas uma calma convicção de que suas razões para permanecer em silêncio haviam-se esgotado. Com um ato decidido, ela colocou seu copo na mesa e, nesse gesto, sentiu que não apenas o cristal deixava suas mãos, mas o peso de anos de humilhação também. Eles pensavam que ela ficaria ali, sorrindo, suportando a indignidade como se fosse uma tempestade. Mas eles não sabiam que ela já havia começado a mudar sob seus pés. Se você já sentiu esse peso, essa luta silenciosa por tanto tempo, lembre-se desse momento. Algumas verdades não precisam de gritos, apenas do instante em que você decide parar de se esconder. A revelação veio em um envelope que chegou em um dia silencioso. O papel era de um tom marfim, denso e intencional, com o brasão da família gravado em um selo vermelho, como se até mesmo uma carta devesse marcar território. Verena não precisava abri-lo para saber o que continha. O passado e o futuro estavam prestes a se entrelaçar e ela estava pronta para enfrentar o que viesse. O momento estava no ar, uma elegância sutil pairava ao redor, como o leve perfume da minha mãe que se misturava ao ambiente. Quando abri a carta, uma caligrafia impecável me revelou uma notícia que me deixou sem fôlego. A noivado de minha irmã mais nova, Florentino von Lichtenau, com o capitão de corveta Nel Shebak. O nome ressoou em minha mente como um eco familiar. Eu já o havia encontrado em documentos destinados apenas ao serviço, em mensagens codificadas, em listas que preferiria não ler sob a luz da lua, pois elas se infiltravam nos meus sonhos. Operação Lucifer, Sahel, um deserto de areia que se entranhava em cada fresta, o chiado do rádio e uma voz rouca, tomada pela poeira, que sussurrava uma ordem para sair daqui. Lentamente, dobrei o convite, como se quisesse ganhar tempo. Passei o polegar sobre o selo até que ele se rompeu. Claro que minha mãe estaria presente. E todos os outros também estariam. Os vizinhos da Elbschussi, que sempre me trataram como um mero objeto de decoração. Os parentes que pronunciavam meu nome com uma condescendência refinada, como se ele fosse demasiado alto para seus ouvidos. Eles iriam brindar ao amor e à linhagem, fingindo que nunca se perguntaram porque eu nunca tive uma história digna de ser contada em um salão. Na mesma noite, reservei um voo para Hamburgo. Meu único bagagem era leve, um uniforme da Bundeswehr, um par de sapatos simples e uma pequena caixa de metal que continha o antigo crachá militar do meu pai. A identificação, algumas fotos e um pedaço de metal que, inexplicavelmente, ainda carregava seu cheiro. No aeroporto, sentei-me entre turistas ansiosos por férias e escrevi uma mensagem breve para o meu escritório. Ausência do local, 48 horas. Sem detalhes. Para assuntos oficiais, um motivo era suficiente. Para mim, o que bastava era a certeza de que eu não queria mais fugir. Hamburgo não havia mudado. O vento vindo do rio Elba trazia consigo o odor de água e metal, de porto e chuva. A Alster permanecia sombria entre as luzes, como estivesse mantendo a cidade sob controle. E as casas na planesa ainda pareciam prender a respiração, como se quisessem evitar que qualquer imprevisto entrasse. Quando cheguei em frente à casa da minha mãe, desacelerei, observando as persianas brancas e os degraus de tijolos, cada centímetro cuidadosamente planejado para impressionar os que ela secretamente desprezava. Ela abriu a porta com um sorriso ensaiado e aquela voz suave, quase melodiosa, que só utilizava na presença de convidados. Olha quem está aqui, nosso filhote do além. Entre, Verena. Seus braços se fecharam ao meu redor, rígidos e cautelosos, como se um abraço pudesse estragar seu batom. Dentro, o ar estava impregnado de jasmim e cera de móveis. A decoração, imutável há uma década, parecia ter sido coberta pelo tempo com um tecido aveludado. Mas algo estava diferente. A foto do meu pai em uniforme, que antes enfeitava a lareira, havia sumido. No seu lugar, havia um grande retrato de Florentine em seu vestido de noiva.
Em uma tarde cinzenta, Perla Namal estava diante de um retrato, um rosto disposto de maneira que minha mãe sempre considerou perfeito para o amor. A moldura é antiga, comentou ela, com um tom que sugeria que havia lido meus pensamentos. E Florentine? Perguntei, intrigado. Bem, isso simplesmente funciona melhor. Melhor para quem? Ela ignorou minha pergunta e, com um movimento despreocupado, se dirigiu à chaleira de chá. Enquanto servia, notei que suas mãos tremiam, mas apenas quando achava que ninguém estava observando. Esse tremor era sua única confissão sincera. Hoje à noite, não falo sobre suas coisas técnicas, disse ela, sem desviar o olhar. As pessoas não entendem. Concordei com a cabeça, em silêncio, já habituada a seguir ordens. Seu riso, curto e vazio, preenchia silêncios, mas nunca trazia calor. Subia as escadas, o mesmo caminho onde os passos pesados de meu pai ecoavam no passado. Ao chegar ao patamar, avistei o rio Elba, iluminado, paciente e inabalável, como se negasse a mudar de direção por qualquer um. Meu antigo quarto parecia um museu. As paredes estavam desbotadas, os livros exalavam o cheiro do pó e, no entanto, parava no ar uma gravidade que nunca se desfez. Abri a mala, empurrei o uniforme para o lado e retirei uma pequena caixa de metal. Dentro dela, encontrei 3 objetos: a chapa de identificação de meu pai, a minha e um pequeno broche prateado em forma de um símbolo estilizado de uma universidade, com uma inscrição no verso: para aqueles que silenciam, para que outros vivam. Segurei-o por tanto tempo que o metal aquecera em minha mão. A frase não tinha um tom romântico em meu serviço, era direta e prática. Era um lembrete de que algumas decisões precisam ser tomadas em silêncio, pois, se não forem, ninguém mais poderá tomá-las. Em um centro de operações cercado por telas, o silêncio, às vezes, faz toda a diferença entre pânico e precisão. Aprendi isso em Luxfeuer. Não estava em Blankenese, mas em uma sala sem janelas na Alemanha, em algum lugar entre Bonn e Berlim, onde o assunto do que se faz nunca é discutido. A noite se arrastava, o café esfriava e o ar seco era cortesia do ar-condicionado. Nos monitores, escutava os protocolos de rádio, as posições de satélites, um mapa exibindo um fino corredor vermelho que deveria retirar nossas pessoas de uma área que, no papel, era confusa, mas na realidade, mortal. A equipe de Niels estava lá fora, uma mistura de especialistas que não deveriam ser conhecidos em território nacional. A missão parecia simples até que deixou de ser. Então, as comunicações começaram a falhar. Alguém havia feito uma interferência. Alguém decidiu que depois era o suficiente. Ouvi sua voz através do chiado: estamos presos. Não vamos conseguir sair daqui. Na sala ao lado, alguém disse, aguardando liberação. Liberação, uma palavra que soa como justiça, até que se percebe que também pode ser um álibi. Enquanto observava a tela diante de mim, mergulhei em uma tempestade de números e informações. A temperatura no sistema parecia uma mera estatística, tão distante da realidade que me cercava. Mensagens chegavam em intervalos curtos, e eu sabia que, se não tomássemos uma atitude, as respostas que buscávamos se dissipariam na incerteza. Em um ambiente onde a cautela é a regra, tomei uma decisão arriscada, assumi a responsabilidade antes que alguém me atribuísse essa carga. Com determinação, abri um canal alternativo de comunicação, buscando autorização que provavelmente não chegaria a tempo. O plano não era bonito, nem elegante, mas era rápido. Era como um cão farejador, cavando tão fundo que parecia que a areia estava sendo engolida. O tempo estava contra nós, e eu sabia que tinha que agir. Por fim, conseguimos resgatar as pessoas. Quando tudo terminou, voltei para a minha mesa, cercado por papéis e documentos. Um dos registros que li me atingiu como um choque: override não autorizado. Violação de regras, risco. Aquela frase estava impressa em uma folha de papel e, em um país como a Alemanha, palavras escritas podem ser mais perigosas que balas, pois permanecem. Desde aquele dia, o silêncio que antes era uma obrigação tornou-se minha armadura. Agora, em meu quarto, senti essa proteção pesada sobre mim. Naquela noite, minha mãe organizou um jantar em homenagem ao nosso herói. A sala de jantar brilhava sob o lustre, cada prato e copo dispostos com a precisão de uma sessão de fotos.
Eu me sentei um pouco afastado, observando tudo de um lugar onde podia ver, mas não ser o centro das atenções. Margaret ergueu seu copo, a voz embargada de emoção. A nosso herói, capitão da corveta Niels Sebag. O aplauso ecoou e Niels acenou com a cabeça, demonstrando uma humildade que só homens que sabem que o espaço lhes pertence conseguem exibir. Durante o brinde, percebi algo inquietante. Ele analisava a sala como alguém treinado para contar perigos. E o seu olhar encontrou o meu, sem um traço de escárnio, o que o tornava ainda mais ameaçador ao meu mundo familiar. Quando alguém perguntou o que eu fazia da vida, minha mãe respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. Verena Ware, mas nos bastidores. Alguém precisa manter os computadores funcionando, não é? O riso que se seguiu foi instantâneo, um alívio coletivo de quem estava feliz por não ser o alvo da piada. Eu apenas sorri de forma tímida, tomando um gole de vinho e sentindo a ardência nas gengivas. Niels inclinou-se em minha direção, solto e confiante. Então você também está na Bandsware. Ciber, diz sua mãe. Mais ou menos, respondi, tentando ocultar a tensão na minha voz. Ele sorriu, mas percebi que não havia captado a pequena fissura em meu tom. Na Luxfeuer, quase não saímos vivos. A comunicação caiu, a situação era caótica. E então, uma oficial detonou a cadeia de comando e nos resgatou. Não sei quem ela era, mas foi incrivelmente corajosa. O nome Luxfeuer reverberou dentro de mim como uma batida familiar. O cheiro do deserto voltou a invadir minhas memórias e eu podia ouvir o chiado do rádio em meu fone de ouvido. A noite envolvia a cidade como um manto escuro e a luz da lua refletia na superfície tranquila do rio Elba, que parecia esconder suas correntes sob um manto de calma. Dentro de uma casa elegante, uma mulher de voz cortante, quase rouca de tanto medo, tentava manter a compostura enquanto elogiava a presença de uma figura ao seu lado. Mas ninguém sabia que a mulher a quem ele se dirigia estava ali, disfarçada atrás de um copo de vinho, como se aquele objeto fosse apenas um apoio para suas mãos trêmulas. Quando o jantar chegou ao fim, Margaret levantou o copo novamente, seu sorriso um pouco forçado, como se tentasse convencer a si mesma de que tudo estava perfeito. Florentine traz brilho para nossa família. Verena, por outro lado, oferece estabilidade e risos, sempre ensaiados e impecáveis, disse ela, a voz ecoando na sala iluminada. Eu me levantei, o barulho dos meus pés arrastando-se pelo chão parecia um chamado à realidade. Não era necessário dizer nada, as palavras que eu poderia ter dito estavam presas em minha garganta. Do lado de fora, a noite exalava o frescor da água e do chão molhado. Atrás de mim, o riso dos convidados se espalhava como uma onda, claro e superficial. Fiquei parado na varanda, ouvindo a celebração até que a alegria se tornasse um sussurro e a única coisa que restava era o ritmo da minha própria respiração. No dia seguinte, durante a recepção no clube, não precisaria corrigir ninguém. A verdade esperara tempo demais, ela emergiria como a maré e quando chegasse, ninguém naquele lugar estaria preparado. O Clube de Remo do Norte da Alemanha parecia uma relíquia de um século passado, com suas paredes de madeira escura, lustres de cristal e o jazz suave que tentava suavizar a realidade. O champanhe borbulhava em flautas altas, como se até mesmo as bebidas fossem ensinadas a se comportar. Eu estava à margem da sala, apoiado contra a parede revestida, segurando um copo que não sentia o sabor. Aquela não era uma noite para verdades, era uma exibição, um espetáculo social. Florentine flutuava entre os convidados, envolta em um tecido de seda radiante, com o braço entrelaçado ao de Niels. Ele parecia o herói das ilustrações dos convites, com ombros retos, sorriso cortês e olhos serenos. Os convidados observavam como se fossem parte de uma pequena monarquia. Minha mãe, deslizando pelo espaço em um vestido verde pálido, emanava uma aura de ensaio meticuloso. Eu podia ouvi-la do outro lado da sala, sua voz polida e clara. O Nels, claro, nós o conhecemos do círculo militar e Florentino traz tanta honra ao nosso nome. Quando alguém se dirigiu a mim, a leveza do tom dela se transformou em um riso divertido. Verena? Ah, sim, ela está na Força Aérea, mas é mais do tipo que conserta impressoras. Algumas risadas discretas se espalharam, disfarçando a crueldade com um toque de humor. Levantei o copo aos lábios, sentindo a picada da efervescência, mas o único gosto que me restava era o da amargura.
Nels se aproximou, curioso e amigável. Verena, não é? Sua mãe disse que você está em cibernética. Você ficaria surpresa com a frequência com que os sistemas falham em plena ação. E o quanto conseguimos fazê-los funcionar novamente durante a batalha. Ele riu, achando que eu estava brincando. Não estava. Ele contava histórias de problemas técnicos como se fossem anedotas, falando sobre uma situação em que foram salvos por um trem de resgate e uma oficial que desafiou as regras. Nunca soube o nome dela, disse ele, mas sem ela não teríamos voltado. Senti meu coração apertar. O som da respiração dele era quase palpável. Ainda estamos comprometidos como um eco. Fui eu quem tomou a decisão, que mais tarde pareceu um problema em documentos. Nesse momento, minha mãe agarrou o microfone. As luzes refletiam em suas paetês enquanto ela levantava o copo. Falava sobre minha filha Florentine e seu corajoso noivo, o capitão de corveta Niels Bach, um homem de coragem, disciplina e força. O aplauso ecoou pelo salão, como se fosse o momento certo para isso. Então, ela se virou para mim, sorrindo. E essa é minha filha mais velha, Verena. Trabalha com computadores. Quem sabe um dia ela não conserta a impressora do Niels? Risadas, um riso educado, polido, mas com um toque afiado. Niels sorriu, mas parecia um pouco perdido. Coloquei meu copo na mesa e, ao falar, minha voz era tranquila, mas cortante o suficiente para fazer ecoar. Brigadeiro General Vernal, disse eu. Comando cibernético e de informação. Defesa cibernética operacional. O silêncio tomou conta. Niels piscou e a cor de seu rosto desapareceu. Brigadeiro General. Eu pausei. Não precisava dizer mais nada. O copo escorregou de sua mão e se despedaçou no chão de mármore. O som foi como um tiro. Ele se endireitou, a voz agora formal e tremulante. Atenção, general na sala. As palavras ressoaram pelo salão. Cabeças se viraram, conversas morreram. Minha mãe ficou pálida como um lençol. Niels estava rígido. Senhora Brigadeiro General, ela é minha superiora. Um sussurro percorreu a sala. Superiora Brigadeiro General. Cyberlog, fogo à vista. Alguns veteranos, homens mais velhos que reconheciam o respeito pelo som do posto, se levantaram e prestaram continência. Não porque gostassem de mim, mas porque a ordem lhes ensinara o que era respeito. Minha mãe hesitou, buscando controle como quem procura um corrimão. Meu filho murmurou no microfone, como se pudesse salvar a palavra. Por quê? Porque você não nos disse. Poderíamos ter convidado o inspetor da Marinha ou o secretário de Estado. Dei um passo para trás e respondi baixinho, porque sirvo ao país, mãe, não a coquetéis. O silêncio era denso e definitivo. A luz do lustre se prendeu nos cacos de vidro a nossos pés, espalhando reflexos pelo chão, como um pequeno funeral para cada mentira que já havia sido disfarçada aqui. Por alguns segundos, o salão ficou em pedra. Então, o sussurro começou, uma onda de constrangimento e reorganização. Pessoas que, por anos, fingiram que eu não existia, de repente se aproximaram, querendo provar que sempre me admiraram. Minha mãe ainda estava no pódio, segurando o microfone como se fosse um salva-vidas. Seu sorriso tremia enquanto ela buscava palavras que pudessem minimizar o estrago. Era uma noite marcada por surpresas e confusões, quando Florentine, com a voz trêmula, exclamou: "Bem, isso é surpreendente." O riso que se seguiu soou desconfortável, como se ninguém soubesse exatamente qual lado escolher. Enquanto eu caminhava pelo corredor, uma mão fria se prendeu ao meu braço. Era Florentine, seus dedos mais firmes do que eu esperava. Verena, ela sussurrou, e pela primeira vez em anos, sua voz soou genuína, desprovida da polidez habitual. Eu olhei para ela de perto. Sem o público observar, ela não era mais a figura distante do retrato, mas uma jovem mulher com olheiras que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Por um breve momento, me perguntei se ela já havia aprendido a estar sozinha, sem aplausos a ecoar.
Você não precisa saber, eu disse, mas ela lançou um olhar em direção ao salão, onde nossa mãe ainda se segurava ao microfone, como se pudesse prender a realidade com suas palavras. Ela não faz isso para te machucar. Ela apenas acha que precisa controlar tudo. Ela não controla, eu disse, com calma. Ela possi. Florentina engoliu em seco e a pergunta pairou entre nós como fumaça de um cigarro. A verdade era que eu poderia ter dito a ela que fazia parte daquela narrativa, que seu brilho se sustentava sobre o meu silêncio, que sua inocência era confortável. Mas eu estava cansado de distribuir golpes só porque finalmente tinha força para isso. Você é a história favorita dela, eu disse, em vez disso, sentindo-me como um mero papel de rodapé. Os olhos de Florentine se umedeceram. Eu não queria fazer isso. Eu sabia. E era verdade. Não era o rosto dela que eu precisava ajustar naquela noite, mas o meu. Então, ouvimos passos se aproximando. Minha mãe chegou, apressada, e ao vê-la, Florentina imediatamente se endireitou. Querida, disse minha mãe, como se um fotógrafo estivesse presente, a Verena só está cansada. É toda essa agitação. Com delicadeza, soltei a mão de Florentino do meu braço, mas de forma definitiva. Toda essa agitação é o modelo de negócios de vocês, eu respondi e segui em frente. Virei-me e fui em direção ao corredor. Atrás de mim, a banda recomeçou a tocar, suas notas soando opacas e desinteressantes, como um último suspiro de uma apresentação que havia descarrilado. Do lado de fora, na varanda, o ar estava mais fresco. O rio Elba brilhava em um tom escuro, enquanto a luz desenhava linhas prateadas sobre a água. Nils me seguiu, seus passos rápidos e desiguais. Ele parou a alguns metros, como se a distância fosse de repente uma regra a ser respeitada. Senhora Brigadeiro, sinto muito, ele murmurou. Eu não sabia. Não tinha ideia de quem você era. Exatamente esse é o ponto, Corvetan. Capitão, eu disse. Você não deveria saber. Ele olhou para o chão e a culpa suavizou o contorno de seu queixo. Você era a voz no rádio, não era? Ele perguntou. Eu não precisei responder. O silêncio entre nós foi um reconhecimento silencioso. Ele engoliu em seco. Foi meu relatório, disse ele, referindo-se ao documento de revisão. Eu usei as palavras erradas. Escrevi que a autorização para o override não foi concedida. Naquela noite, enquanto as luzes do clube dançavam ao ritmo da música, eu não sabia que o que estava se desenrolando ao meu redor teria consequências inesperadas. Os olhos dele brilhavam intensamente e sua voz tremia, carregada de emoções que eu não queria explorar. Mantive meu olhar firme sobre ele, um olhar que não precisava ser severo, pois era claro como a água. Então, você encontrou sua segunda chance, eu disse, e ele apenas assentiu, em silêncio, como se estivesse carregando o peso de mais do que uma simples farda. Na manhã seguinte, meu celular vibrou incessantemente, como se o universo estivesse tentando me alertar para algo importante. O hambúrguer Abendblatt estampou uma manchete que parecia ao mesmo tempo absurda e inevitável. Brigadeiro-geral aparece em recepção de noivado. Convidados em choque. A foto que acompanhava a matéria era tão real que parecia capturar um momento congelado no tempo. Ele, em um cumprimento formal, estava rígido como uma estátua, enquanto eu, em um passo hesitante, prendia a respiração. Aos nossos pés, os cacos de vidro brilhavam, refletindo a luz como se fossem estrelas. Uma hora depois, uma notificação formal chegou à minha caixa de entrada, drenando a cor do meu dia com seu tom impessoal, característico de comunicados oficiais. Assunto: verificação de segurança, medidas provisórias. O Ministério da Defesa havia iniciado uma investigação devido à exposição não autorizada da identidade de uma oficial de alta patente. O Serviço de Inteligência Militar estava envolvido e as instruções eram claras: evitar comunicação pública e atualizar dados de contato. O documento continha 3 páginas de texto padrão que insinuavam que a humanidade era um risco. 2 dias depois, encontrei-me em um escritório que cheirava a papel e desinfetante. EMAD. Era o nome que estava em cima da mesa. À minha frente, um homem que não se apresentou começou a me bombardear com perguntas que soavam tão amigáveis quanto um formulário impessoal.
Ele queria saber se civis tinham conhecimento do meu posto e se tinham acesso a comunicações oficiais. Também questionou sobre publicações não autorizadas no passado. Respondi de forma concisa, não por desdém, mas porque aprendi que, em tais situações, cada palavra a mais se tornava um peso desnecessário. Durante os intervalos, o único som que eu conseguia ouvir era o zumbido do ar-condicionado e o batimento do meu próprio coração. O homem, então, mencionou que minha família era um fator especial. Concordei com a cabeça, ciente de que sempre foi assim. Ao sair, recebi uma pasta com recomendações de segurança, orientações comportamentais e uma lista que parecia ter sido escrita para organizar a vida em tópicos. Assim que pisei no corredor, meu celular vibrou novamente. Era minha mãe. Sua voz soava como sempre, cortante, disfarçando medo com raiva. Seu segredo destruiu nossa reputação, Verena. As pessoas acham que você se esconde porque está envergonhada de nós. Algo em mim começou a se acalmar. Não frio, mas claro. Não, mãe, respondi. Sua obsessão com a reputação arruinou a minha. Ela começou a protestar, mas eu desliguei antes que pudesse terminar a frase. Naquela mesma tarde, uma segunda mensagem chegou. Era mais curta e mais fria do que a anterior, restrições de contato civil devido à exposição não controlada e uma nova revisão estava em andamento. A comunicação me trouxe algo que eu não sabia que desejava, o direito de cortar laços. Naquela noite, decidi ir até o rio. A Elba, envolta em sombras, refletia as luzes da cidade em um tom vermelho profundo, como se estivesse vestida de um manto escarlate. Com a mão, segurei um unipim que havia encontrado no caminho, observando-o brilhar brevemente sob a luz do luar. Nils, um dia, havia confiado em minha voz para retornar sã e salva. Agora, ele se oferecia para fazer o mesmo por meu nome. 3 dias depois, uma notificação chegou pelo canal oficial, acompanhada de um anexo marcado como VS. Era o relatório corrigido de Nils. Com precisão e clareza, ele havia corrigido todos os erros. Sem dúvida, se não fosse por suas ações, não teríamos sobrevivido. O julgamento dele havia salvo vidas. Li a frase várias vezes, absorvendo cada palavra. Meus olhos não ardiam, o texto era limpo demais, neutro demais para provocar lágrimas. Poucas horas depois, uma nova mensagem de segurança apareceu em minha caixa de entrada. Era um resumo seco, como um golpe de faca: liberação restaurada, processo encerrado, reconhecimento recomendado. 3 anos de desconfiança subjacente foram apagados em uma única linha. Foi nesse instante que percebi o peso que esses anos me trouxeram, como eu havia me encolhido em reuniões, mesmo com o meu cargo crescendo, e como passei noites em claro, ouvindo a expressão situação de segurança e me perguntando se referiam a mim. Sozinha em um apartamento temporário em Berlim, o ruído da cidade chegava abafado através do vidro espesso. Sobre a mesa, a manhã se apresentava com um jornal, trazendo uma foto de minha mãe e de Florentine, sorrindo para um fotógrafo. A legenda falava sobre o legado da família Listenau, destacando 2 filhas a serviço do país. Uma história bonita, porém completamente distorcida. Minha mãe não me ligou para se desculpar. Ao invés disso, organizou uma pequena coletiva de imprensa em casa, com champanhe e petiscos, contando aos repórteres que sua filha liderava a defesa cibernética da Marinha. Quando um jornalista fez perguntas mais específicas, ela hesitou, soltando um detalhe que claramente não estava correto. Em questão de horas, o transcrito circulou pelos canais internos. Naquela noite, a próxima notificação de segurança chegou: exposição civil incontrolada detetada. Recomenda-se restrição imediata de contato. Imprimi o documento, coloquei-o sobre minha mesa e assinei o anexo com a mão firme. Anexo 9, Protocolo de Distanciamento da Sociedade Civil. Quando a caneta se levantou do papel, não senti que era uma arma, mas sim a chave que finalmente se encaixava na fechadura. Com isso, declarei a suspensão de todo contato civil até novo aviso, por motivos de segurança. Sem discussão, sem discursos de despedida, apenas silêncio. Um silêncio limpo, ordenado e definitivo. Dobrei a cópia assinada e a coloquei em uma caixa metálica junto com as identificações do meu pai.
O som do fechamento da tampa soou completo, como se encerrasse um ciclo. A brisa da noite levantou a borda da cortina na janela. Fechei os olhos e escutei. E, em meio ao silêncio, acreditei ouvir de novo a voz do meu pai, e quando em algum lugar dentro de mim. Era um dia cinzento em Berlim, o tipo de dia que parecia envolver a cidade em um manto de nostalgia. Eu estava sentado sozinho em um escritório improvisado no Bendlerblock, observando a chuva que escorria pela janela embaçada. O ambiente era quase vazio, exceto por um envelope com um selo azul profundo que repousava sobre a mesa. Era correspondência oficial. Com cuidado, abri o envelope e desenrolei a carta, lendo cada palavra com atenção. O remetente era a Brigadeiro-General Verena von Lichtenau e a mensagem era clara. Pela sua liderança decidida em condições hostis durante a Operação Luxfeuer, seu julgamento havia protegido os membros da Bundeswehr de graves danos. A avaliação estava concluída e eu era recomendado para uma medalha de honra pelos serviços prestados. Sem cerimonias, sem aplausos, apenas a tinta no papel e a verdade que finalmente se erguia como um baluarte. Passei o dedo ao longo da borda do documento, sentindo o peso da justiça se acomodar lentamente em meu peito. A justiça, percebi, não grita sempre, às vezes, ela sussurra. O telefone tocou. Era minha mãe. Sua voz estava frágil, como se o tempo a tivesse desgastado, sem a segurança de antes. Porque você nunca me disse quem você realmente é? A pergunta pairou no ar. Respirei fundo. Porque você nunca perguntou quem eu sou, respondi. Você só me disse quem eu deveria ser. Do outro lado da linha, um silêncio se instalou, não um silêncio de reprovação, mas um que parecia resignado. Minutos depois, meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Florentine. Eu não sabia, Vera. Sinto muito. Respondi rapidamente, você não deveria saber. Uma nova notificação surgiu. Era uma mensagem formal e direta. Nils, ainda estou em débito com você. Senhora Brigadeiro-General. Digitei, você já prestou os respeitos. Isso é suficiente. Coloquei o telefone de lado e fui até a janela, onde o primeiro raio de luz começava a iluminar Berlim. A cúpula do Reichstag se destacava, pálida sob a luz da manhã. Não havia multidões, não havia testemunhas, apenas aquele silêncio claro e desconfortável da verdade reivindicando seu lugar. Um mês se passou e eu me mudei para um novo escritório, situado bem acima da cidade, em um prédio que exalava vidro e segurança. Abaixo, a chuva ainda escorria como uma fita escura. O clima era mais frio que o da Elba, mas a tranquilidade era a mesma. Desembrulhei uma caixa de metal e a coloquei na mesa, ao lado da DocTag do meu pai, da carta que libertava meu nome e da restrição de contato que eu havia dobrado. Cada item encontrou seu lugar, cada um pertencendo a uma vida que havia deixado de pedir permissão. Naquela tarde, recebi um envelope sem remetente. Dentro havia uma foto de Nils e sua equipe, empoeirada, sorrindo sob um céu ensolarado em algum lugar do mundo. No verso, estava escrita em uma caligrafia tranquila, para quem silenciou, para que possamos viver. Segurei a foto por um longo momento, depois a coloquei na caixa de metal e fechei a tampa. Era tudo o que eu precisava. Enquanto isso, minha mãe se divertia em Blankenese, exibindo para seus amigos que sua filha agora era general. Enquanto a brisa suave do outono acariciava as ruas de Hamburgo, um repórter fez uma pergunta que fez a jovem hesitar. Ao indagar sobre sua posição, as palavras pareciam escorregar de seus lábios, levando a uma saída apressada daquela conversa. Na manhã seguinte, uma coluna de jornal trazia uma única linha: o silêncio tem profundidade. Pela primeira vez, talvez, ela compreendeu que, às vezes, o silêncio pode ecoar mais alto do que qualquer palavra orgulhosa. Uma semana depois, um convite de casamento de Florentine chegou até ela, acompanhado de um pequeno bilhete com uma caligrafia apressada. Nils, em um gesto de gratidão, queria-se fazer ouvir novamente. Mas ela decidiu não ir. Em vez disso, enviou um presente, uma simples relógio com uma mensagem gravada em suas costas: tempo devido. Tempo pago. Na resposta, apenas um lamento: compromissos profissionais me impedem.
Com o passar do tempo, ela soube que, durante a cerimônia, um homem da equipe de Niles se levantou repentinamente e fez uma saudação em direção a um assento vazio no fundo da sala. A cena deixou todos perplexos, exceto Niles, que compreendeu o gesto e isso era o suficiente para ele. Um ano se passou e a jovem decidiu retornar a Hamburgo. Não havia convites, não havia reconciliações, nem fotos de família. Apenas um desejo de revisitar o lugar que um dia deixara para trás. A cidade estava envolta em um manto de outono, com a elba mais clara, o ar mais leve e a luz reluzente como vidro. Ela se encontrou no mesmo cais onde seu pai a ensinara a nadar e a voz dele ecoou em sua mente, suave e paciente. Quando a corrente puxa, não lute contra. Deixa-te levar para outro lugar. Num gesto simbólico, ela removeu um alfinete da jaqueta e o deixou cair na água. Ele afundou lentamente, capturando o brilho do sol por um instante antes de desaparecer sob a correnteza. O vento começou a soprar e, ao longe, uma campainha de igreja soava, distante e delicada. Ela respirou fundo, como se o ar pudesse ser um novo começo, e pela primeira vez em sua vida, uma sensação de liberdade tomou conta dela. Não porque finalmente havia sido notada, mas porque já não precisava disso. Algumas verdades não precisam ser gritadas. Elas simplesmente existem, esperando por um reconhecimento silencioso. Assim, ela se afastou do rio e caminhou em direção ao crepúsculo que se aproximava. Nenhum aplauso a acompanhou, apenas o murmúrio constante do vento sobre as águas, um sutil agradecimento da vida. No caminho de volta para o carro, parou um instante para olhar novamente para o rio. Antes, acreditara que o silêncio era sempre uma virtude. Hoje, compreendia que o silêncio também pode ser uma barreira, uma que se pode estabelecer quando alguém próximo tenta exercer poder. E se você estiver pensando em alguém que te chama de estável, mas na verdade se refere a algo mais opressivo, lembre-se disso. Anote em algum lugar o que você não quer mais ignorar sobre si mesma, não como uma forma de vingança, mas como um lembrete. Ela entrou no carro, ligou o motor e deixou a cidade para trás. A Elba permaneceu onde sempre esteve, mas dentro dela, algo finalmente se movia na direção certa. Silenciosamente, de forma que ninguém precisasse aplaudir, claro o suficiente para ser suficiente.